Olá, eu sou a Ellen Maretti, da equipe Multitécnicas. Este vídeo nós fizemos para as explicações detalhadas a respeito da peça que nós fizemos no programa Mulher.com, do dia 13 de julho. Então, para a execução dessa peça, você vai precisar do tear de 10 centímetros, a tesoura, as agulhas que nós utilizamos, elas devem ser compatíveis com o fio que você escolher. Nós utilizamos uma lã que ela tem uma característica bem mais grossa, então foi utilizado agulha de 8 milímetros para a execução da tira do crochê de grampo, e para a barra no ponto baixo, nós utilizamos uma agulha mais fina, que pode ser ou a de 6 ou a de 7 milímetros, aí vai variar conforme a tensão de ponto que você vai utilizar. A dica que eu quero dar agora, a respeito do material: toda vez que vocês comprarem um novelo, no rótulo existe o tex. Então, deste fio que foi utilizado, ele tem um tex de aproximadamente 800. Você pode usar, por exemplo, para ficar igual ao meu, de até 1000 e a partir de 700. Vai ficar bem parecido com a espessura que nós estamos utilizando aqui. Este novelo especificamente tem 112 metros. Então, para a execução do gorro e cachecol, você vai precisar de 3 novelos. Eu utilizei mais ou menos 2,5 novelos, para vocês terem ideia da quantidade de material. Então, esses são os materiais necessários. A execução da tira do tear de grampo, ela é feita apenas com ponto baixo na parte central, não tem nenhum segredo. Se você tiver dúvidas de como colocar o fio no tear, aqui no canal nós temos a explicação do procedimento. Então, você vai trabalhar no tear de grampo. Nós vamos explicar primeiro o gorro, depois o cachecol, mas tanto o gorro quanto o cachecol, a tira foi executada da mesma maneira, apenas com um ponto baixo na parte central. Então, nós vamos mostrar a montagem. Eu vou começar explicando através do esquema, porque essa peça é muito fácil. Ele é chamado de gorro beanie. Algumas pessoas até acham que é a boina, mas a boina ela é feita de outra forma. Ele é feito todas as tiras iguais, fechadas na parte superior, e o acabamento da barra, que é virada para o lado de fora. Nós fizemos um entrelaçamento simples, então essas setinhas aqui indicam esse entrelaçamento. As 44 alças, elas são para este fio mais grosso que eu estou utilizando. Caso vocês usem um fio mais fino, o número de alças, para que ele fique adaptado ao tamanho da cabeça, talvez você precise aumentar ou diminuir, dependendo a espessura do fio. Aqui eu tenho quatro tiras desenhadas, e essa última parte aqui que eu não coloquei o número, mas existe também a última tira, que são 5 tiras iguais, e aqui é onde nós fazemos o acabamento da barra. Eu fiz apenas 2 carreiras de ponto baixo, mas são 5 carreiras de ponto baixo, ou 6, isso eu vou falar durante o vídeo, mas é para que vocês tenham ideia geral da montagem. Aqui eu tenho o gorro pronto. Ele é muito fácil de fazer, como vocês viram no esquema, ele é apenas um retângulo grande, onde nós vamos fazer o entrelaçamento das tiras do tear de grampo, aquele entrelaçamento simples de 2 em 2 alças. E aí, aqui na parte de baixo, eu já vou mostrar agora, terminando a barra, que são somente pontos baixos, você vai prender com um pontinho, pode ser com agulha de mão, que é para que a barra fique sempre fixa aqui e ela não vire enquanto você estiver utilizando o gorro. Aqui eu já tenho 2 tiras prontas, então vocês vão trabalhar no tear de grampo. 5 tiras iguais com 44 alças, com o ponto baixo na parte central. Lembrem-se de deixar pontas compridas nos inícios e nos finais de cada tira, porque essas pontas elas vão servir tanto para amarração quanto para que a gente costure o grampo. Então, conforme você já costura, esconde a pontinha, não vai precisar de um fio auxiliar para que você costure a lateral. O entrelaçamento, ele é aquele mais básico de todos. Você vai pegar 2 alças de um dos lados da tira, 2 alças de outro lado, passar por dentro. Aqui eu pego novamente do outro lado, passa por dentro. Eu chamo esse de entrelaçamento simples. Depois que você faz esse início, agora é só pegando de 2 em 2, passa por dentro e vai até o final dessa forma. Aí, chegando na última argola, eu vou mostrar como é feito o arremate. Aqui eu cheguei na última alça, que eu passei uma por dentro da outra, e o arremate dessa última alça você precisa fazer da seguinte maneira. Você pega
qualquer um dos fios que ficaram aqui do início ou do fim da tira, tanto faz, passa por dentro dessas duas alças, como se fosse uma espécie de uma correntinha, e faz novamente o ponto e puxa, ele está arrematado. Agora, esta pontinha, como nós fechamos para o lado de cá, para que ele fique mais perfeito, você vai com a agulha de ponta redonda fazer o seguinte, você vem aqui, ele ficou para este lado, então você vem no centro da outra tira e puxa com cuidado para que ele fique arrematado desta forma. E aí você vai até o final para que a pontinha fique bem perfeita e bem certinha, porque na hora que você finalizar o gorro, ela precisa ter espaço. Ó, eu passei por dentro, agora eu puxo levemente, aí sim eu vou cortar este excesso de fio. E esta outra ponta que está aqui, como eu já havia dito, ela vai servir para fazer a amarração com a outra tira. Então, essas pontas são importantíssimas que elas fiquem um pouquinho mais longas para que a gente tenha facilidade na hora de arrematar. O entrelaçamento das 5 tiras será feito dessa forma. Todas as 44 alças de 2 em 2. Então, você vai ter o retângulo. Terminadas as 5 tiras, nós vamos passar o fio e fechar o topo do gorro. Aqui eu já passei por dentro de todas as alças de uma das laterais, das 44 alças, a agulha mais grossa, desta forma. Vou pegar um fio duplo, pôr na ponta da agulha. Essa parte você tem que fazer com bastante cuidado para que a ponta não enrosque em nenhuma das alças da parte interna. Então, você puxa com cuidado, vire a ponta para baixo e puxe ela dessa forma que fica um pouco mais fácil. Se você puxar para cima, calha de alguma das alças do tear de grampo vir junto. Então, você puxa o fio desta forma. Aqui eu não tenho 5 tiras ainda unidas, eu vou fazer mais 2 lá para baixo. Puxo todas as alças. E agora é importante você fazer o seguinte, aquele retângulo, ele vai fechar justamente porque nós vamos formar o gorro. Você vai puxando com cuidado para que as alças fiquem certas, uma ao lado da outra e não se sobreponham. Essa parte é importante porque se você puxar de qualquer forma, aqui forma uma espécie de um bolo de fios que você não consegue arrumar. Como o fio é um pouquinho mais escuro, eu estou fazendo aqui na parte mais clara para que vocês vejam que nós vamos alinhando, formando desta maneira. E aí sim, depois de fazer o nó, é que nós vamos trazer o gorro e fechá-lo de forma circular. Então, aqui eu vou fazer 2 nós bem apertados. Eu vou deixar este fio com as 2 pontas também longas, para que eu possa utilizar no fechamento do gorro. Como o fio está duplo, fazendo 2 nós bem apertadinhos já é o suficiente para que não desmanche. Mas as pontas precisam ficar longas e eu vou entrelaçar no meio da tira do tear de grampo. Fiz isso aqui, agora é só ajeitar e trazer para este lado. Eu deixei ele apenas com 3 tiras para que vocês vejam. Caso vocês não queiram este modelo de gorro Bini, pode ser utilizado desta forma, com 3 tiras. Daqui para baixo você já faz a barra com o ponto baixo, vira para cima, pronto, virou um gorro tradicional. Se você quiser o modelo Bini, faz as 5 tiras e aí sim nós faremos aquele acabamento com o ponto baixo, que eu vou explicar. O que eu quero mostrar agora é o que eu falei no início da questão dos arremates. Então, eu tenho aqui as pontas da amarração principal, você coloca na agulha de tapeçaria, como essa linha é bem grossa, essa lã é bem grossa, tem que ser uma agulha mais grossa também para costura. Venho na parte principal, na parte onde nós fizemos o ponto baixo, aqui é a ponta da tira do tear de grampo e aqui da parte de cima. Como existe esta parte aonde é a tira do tear de grampo, eu vou utilizar aquele fio para costurar. Então, eu venho aqui no centro. Esse gorro é muito rápido de ser feito, então se você for fazer para vender, vale a pena, porque ele tem uma rápida execução e o resultado também fica muito bacana. E as meninas gostam muito deste modelo, então por isso que vale a pena você fazer num tear
de 7, pode ser o de 10 centímetros ou até mesmo o de 7, se você quiser, e utilizar uma lã grossa. Então, aqui eu já fiz o primeiro arremate, agora eu venho aqui no meio, escondo as pontinhas, e você vai fazendo isso desta forma, fechando o gorro deste jeito, até chegar na parte final, lá de baixo. Quando você costurar todas as 5 tiras, fechando esta lateral, aí nós faremos a execução da barra e finalizamos o gorro. Já fiz a união de todas as tiras, agora aqui em cima também já está pronto, já fiz a costura na parte lateral. Com a agulha mais fina e o fio, você vem na emenda, aqui ainda falta esconder uma pontinha, serão sempre duas alças, um ponto baixo, prendendo as 2 alças. Eu vou deixar aqui um pouquinho mais de lado para que vocês consigam enxergar. Faço um ponto baixo simples, uma correntinha de intervalo e novamente 2 alças, sem segredo nenhum, é muito simples a barra. Eu estou utilizando uma agulha mais fina, porque meu ponto, além de ele ser um pouquinho mais solto, eu quero que a barra fique mais durinha. Se você já tiver um ponto bem apertado, então você pode trabalhar inclusive com a mesma agulha. Se seu ponto for mais solto ainda, você pode trabalhar com uma agulha mais fina. Então isso vai ficar de acordo com o seu gosto. A barra, quanto mais apertada ela ficar e mais durinha, mais bonito fica inclusive na cabeça. Porque você está trabalhando com tear de grampo, a tira ela é mais soltinha. Isso não segura na cabeça, por isso que a barra precisa ser uma barra mais apertada, para que ela fique presa e não caia. Inclusive, caso você tenha feito o seu gorro e a barra tenha ficado muito soltinha e você não queira desmanchar porque o tamanho esteja bom, uma dica é que você, depois de trabalhar toda a barra no ponto baixo, com uma agulha mais fina e um fio, um lastex da mesma cor ou elastricô, você pode passar por dentro de toda a carreira, das carreiras de ponto baixo, que ela vai ficar com elasticidade e não vai mais cair da cabeça. Então, aqui é a barra, não tem nenhum segredo, eu vou pegar agora o gorro que está pronto. Nós fizemos os pontos baixos, são 5 carreiras de pontos baixos, como eu já falei no início, existe um pontinho aqui que eu fiz com agulha de mão. Então, você prende, faz o nozinho e passa pra dentro e está pronto. Aí, uma dica que eu quero deixar já de início, eu falei isso no programa, mas eu vou falar aqui novamente. Quando você veste o gorro, ele precisa ser ajeitado na cabeça. Você precisa puxar essa parte para baixo para que ele caia. A boina já é diferente. A boina nós achatamos para que ela fique redonda em cima. E o bini já é diferente. Você precisa puxar para que ele fique para baixo, caído. Pelo menos essa é a forma como as meninas gostam e essa foi a dica, a sugestão. Agora eu vou falar sobre o cachecol. Aqui eu tenho o cachecol. O entrelaçamento foi feito da mesma maneira que nós trabalhamos no gorro, é um entrelaçamento simples. Então, você vai fazer 3 tiras iguais. Eu trabalhei neste cachecol para que ele fique com mais ou menos 1,5 m, 1,40 m, 126 alças. Essa quantidade de alças é totalmente aleatória em relação à espessura do fio. Você faz o entrelaçamento entre 2 das tiras do tear de grampo e esta lateral, ela como se fossem as franjinhas. Como que você vai fazer este acabamento? Aqui, como se fosse o início do cachecol, das tiras do cachecol, você vai pegar a primeira e a segunda alça, a terceira e a quarta. Você vai passar a primeira e a segunda por cima da terceira e da quarta, fazendo este movimento. E agora é repetitivo até que você chegue no final das 126 alças. Então, este é o único tipo de acabamento, não existe correntinha, ponto baixo, nada para fazer o fechamento. E vai ficando desta maneira. Chegando no final, você vai ter uma pontinha de arremate, você vai arrematar da mesma maneira que nós arrematamos a trança, fazendo o mesmo trabalho. Você vai pegar essas 2 alças, trazer para o centro da tira e arrematar com um fio auxiliar. Então, esta foi a forma que nós fizemos o arremate e o cachecol. Espero que vocês tenham gostado da dica. É uma peça muito simples de ser trabalhada. Você pode fazer com vários tipos de fios e também, inclusive, a largura dos teares pode ser modificada.
Se você tiver qualquer dúvida a respeito desta peça, você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail, no contato@multitecnicas.com.br. Façam sempre uma visita em nosso site, se você quiser adquirir os teares ou algum outro material, no www.multitecnicas.com.br. E se você gostou desse vídeo, clique em curtir e inscreva-se em nossa página para saber das novidades.